A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus abençoado. Meus queridos, que o eterno Deus continue te abençoando e te ajudando, amém, nos livrando de todo mal, amém, para que possamos agradá-lo em verdadeira santidade e justiça, amém. Hoje vamos falar sobre esse assunto aí. Deus fala no silêncio, será? E quais as maneiras que Deus pode falar? Primeiro, em Jó capítulo número 33:13 diz assim: sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim, em sonho ou em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Então isso são uma das maneiras que Deus pode falar comigo e com você. Vejamos mais o que a palavra de Deus diz. Aqui em Jó 33:16 diz assim: ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-lo com advertência, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então ele pode falar aos nossos ouvidos, amém? Isso é uma das maneiras também que Deus pode falar. Veremos mais o que a palavra de Deus diz. Aqui em Salmo 28:1 diz assim: a ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção aos santos dos santos. Então, uma das maneiras também que Deus pode falar num silêncio, amém? Vejamos mais o que a palavra de Deus diz. Aqui em Números 12:6 diz assim: então disse Yahvé, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonho. Contudo, não é assim que procede para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábola. E a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra o meu servo Moisés. Glória a Deus. Então vemos aqui quando Deus interroga Arão e Miriam, glória a Deus, e dizendo que com Moisés ele falava face a face, cara a cara. Glória a Deus. Vejamos mais o que a palavra de Deus diz. Aqui em 1 Samuel 3:21, o Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Amém? Deus falar aqui para Samuel através da sua palavra. Então Deus fala também através da sua palavra. Vejamos mais o que a palavra também de Deus diz aqui. Aqui em Hebreus capítulo 1:1 diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Amém? Então uma das formas hoje que Deus fala só é através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e através também de sonhos, visões e revelações. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de João, diz assim, João 16:13: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então hoje Deus fala também através do seu Espírito Santo. Depois da morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo. Vejamos mais o que a palavra de Deus nos diz. Aqui em Números 22:28 diz assim: então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fiz eu, para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria ter matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não.
Glória a Deus. Então nós vemos aqui Deus falando através de uma jumenta para o profeta Balaão, que depois se perdeu, em nome de Jesus. Aqui em Jó 4:15 diz assim: um espírito como um sopro passou ante meu rosto e senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem-se imediatamente. Ele parou, mas não consegui identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos em meio ao silêncio e escutei uma voz suave que me indagava. Glória a Deus e aleluia. Tenha cuidado, tenha discernimento, né? Muitas das vezes nós podemos sentir, a presença de Deus e ter aquele êxtase, aquele arrepio. Mas você também tem que aprender a discernir se aquele arrepio é uma presença boa ou se é algo maligno, viu? Então são uma das formas que nós aprendemos a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aqui em 1 Reis, capítulo número 19 e 11, diz assim a palavra de Deus: diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no altar do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: o que fazes aqui, Elias? Amém? Então nós vemos aqui as maneiras que Deus quis falar com o profeta Elias. Amém? Vejamos mais o que a palavra de Deus nos diz. Aqui em Êxodo 3:2 é o anjo do Senhor se revelando a Moisés por meio da sarça. É onde Deus falar ali com Moisés por meio de uma sarça ardente. Amém? Aqui em Atos 9:10 o Senhor chama Ananias por meio de uma visão. Ananias tem uma visão onde Deus manda ele ir à procura de Saulo. Aqui em Atos 8:39, Filipe ele é arrebatado para ir para aparecer ali em Cesareia para pregar o evangelho ali. Amém? Aqui em Atos 10:10 também veio um arrebatamento de sentido. Pedro teve um arrebatamento de sentido aqui e viu o céu aberto. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui várias maneiras, várias formas que Deus utilizou para falar com o seu povo. Amém? Aqui também em Apocalipse 1:10, João é arrebatado em espírito. Aqui também nós vemos em 2 Coríntios também, Paulo é arrebatado até o terceiro céu, onde foi lhe revelado ali coisas maravilhosas, ao paraíso de Deus, onde todos nós sabemos, em 2 Coríntios 12:2. Amém? Também nós vemos aqui em Gênesis 31, o anjo de Deus me chamou em sonho, falou com Jacó em sonho, falou com Jacó ali em sonho sobre os machos ali do rebanho de Labão. Glória a Deus. Aqui também em Mateus 1:20, José, filho de Davi, tem um sonho ali, onde Gabriel ali aparece, o mensageiro de Deus aparece para José, porque José estava querendo se deixar de Maria. Aqui em Mateus 27:19, Deus aparece ali para a esposa de Pilatos, pedindo para que Pilatos não se intrometa neste negócio, porque o homem é inocente, ou seja, Jesus Cristo era inocente. Amém? Então que esse vídeo aqui tenha edificado a sua vida, e eu tenho certeza que Deus irá falar com você dessas maneiras. Amém? Em sonho, em visão e em revelação. Que o eterno Deus te abençoe e te dê um dia abençoado na presença dele. Amém? Fica com Deus e fica na paz.